Olha, a polícia já tem pistas sobre os assassinos do agente penitenciário em Piraquara. A categoria está revoltada e com medo. Não é isso, Emanuel? Exatamente, Jasson. Ontem, inclusive, fizeram um protesto no Centro Cívico, em Curitiba. E esse protesto ele começou logo depois que os agentes sepultaram o colega, o Lourival, que foi morto numa emboscada em Piraquara. E o que mais chama a atenção de tudo isso, de acordo com o próprio setor, é que ele sabia que estava jurado de morte. Tanto sabia que, como mostramos aqui no Balanço Geral, ele enviou áudio para os colegas falando que era do conhecimento dele que ele podia morrer a qualquer momento. Vamos ouvir juntos esse áudio que o Lourival, antes de morrer, enviou. Vamos ver. O que me repassaram é o seguinte: um colega meu aí tem uns contatos com o 13º, e os caras do 13º perguntaram: você conhece o tal do seu Lourival? Daí o cara falou: cara, trabalha comigo, inspetor lá da PEP1. Eu falei: pois é, cara, nós pegamos um celular aí com uma senhora e nele tinha os dados do seu Lourival aí, com foto dele e dizendo que era para executar ele. Inclusive tinha a foto da arma. Nós passamos por serviço de inteligência nosso lá, né, ontem, né? E os caras me chamaram lá e mostraram pra mim, falaram assim: ó, Lourival, tá assim, fica esperto, cara. Porque disse que você foi pro SOI aí, andou oprimindo os caras, e os caras estavam na tua cata. Os agentes penitenciários estão cansados dessa situação. De ameaças, você vê o que relata a vítima. Quando ele levou para os superiores essa situação, o que falaram para ele? Fica esperto, apenas isso. Não teve nenhum outro tipo de segurança e, por conta disso, os agentes estão pedindo para o governo do Paraná uma solução acerca dessa insegurança que, dia após dia, eles enfrentam dentro das penitenciárias. Nós temos, inclusive, um abre-áudio. Deixa eu pedir para a gente ouvir um trechinho do que ele está falando. É exatamente isso, né? Ele fala: a partir de hoje, as penitenciárias estão fechadas no Paraná. Vamos ouvir. Isso é inadmissível. Tá aí, você vê então, portanto, essa carreata, o que ele está falando, essa situação que eles já não aguentam mais. E por conta disso, eles fazem protesto também fechando para a visita, digamos assim, né, às penitenciárias de todo o Paraná. Esse anúncio aconteceu ontem, Jasson. Uma situação que vem à tona cada vez que a gente fala sobre esse problema tão grande. Deixa eu até pedir aqui, ele que representa o Sindicato dos Agentes, pode chegar aqui, ele acabou de vir aqui no nosso local de link. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença por aqui. A gente acompanhou a fala de vocês nesse protesto, quer dizer, mais uma vez, vocês pedem aqui segurança e um amparo do governo, é isso? Sim, nós estamos indignados, perplexos com o que ocorreu com a categoria. Esse assassinato brutal do Lourival na frente da família dele. Ele pediu apoio ao Estado, ele informou a inteligência informou o Departamento Penitenciário, que não tomou nenhuma providência. O Departamento Penitenciário sabia disso. O Departamento Penitenciário sabia disso, o que é grave, né? A gente já vem cobrando o governo do Estado, o ACESP, a gestão do Departamento Penitenciário não pode ficar na mão de alienígenas, pessoas que não conhecem o sistema penitenciário. Nós estamos pedindo regulamentação jurídica para dar segurança para o nosso trabalho, porque nem regulamentar juridicamente o Estado quer regulamentar, e nós precisamos que o governo do Estado trate com seriedade essa questão. Vocês ontem falaram sobre o fato das penitenciárias estarem fechadas. Como que é? Explica em detalhes isso. Nós não estamos efetuando nenhuma movimentação dentro das penitenciárias, nós não vamos receber presos, não vamos conceder as visitas virtuais que eram para ocorrer, nem os pátios de sol. Está parado. Está parado. Enquanto o governador não nos atender e não apresentar soluções para nossas demandas. A gente não quer simplesmente sentar com o governador para ouvir ele. A gente quer sentar com ele apresentando as soluções para nossas demandas, as propostas. Até porque não é de hoje a situação. Jasson, tá aí, o representante também está à sua disposição. Pois é, não, Emanuel, eu gostaria de saber do nosso entrevistado aí, agradecê-lo também por estar aqui conosco, mas saber dele assim, se eles têm conhecimento de outros agentes que possam ter recebido algum tipo de ameaça, qual é a situação que tem em relação à vida, a ameaça de vida de outros agentes nesse momento, qual a informação que eles possam ter aí? Do estúdio, Jasson pergunta como que está esse monitoramento. Vocês sabem de outros agentes que também receberam ameaças, como o Lourival,
e que estão em perigo nesse momento? Sim, nós sabemos. Inclusive, hoje eu tive contato com um que pediu interferência do sindicato, né, para a gente oficiar os órgãos. A facção criminosa já orientou que vai executar mais profissionais. E essa informação chegou até você? Essa informação chegou até nós. O que ocorre também dentro da Penitenciária Estadual de Piraquara 1, quem faz a gestão, quem faz a gestão de segurança lá da unidade são os próprios policiais penais, e sem o respaldo do gestor do departamento penitenciário. Então, eles estão fazendo o trabalho, estão executando o trabalho, mas não estão tendo o respaldo necessário do direção do departamento penitenciário, da Secretaria de Segurança Pública. Está todo mundo jogado à própria sorte. Existe uma espécie de uma lista de ameaçados? Não chegou a informação com lista de nomes de pessoas, né? Tem pessoas procurando o sindicato falando que estão sendo ameaçados, mas a gente tem informação de que eles vão se encontrar policial penal na rua, eles vão executar. Isso os faccionados, geralmente. Isso são presos faccionados, né? Então, a gente até está alertando, e caso o governo do estado queira se fazer, que não sabia da informação, a gente está, inclusive, agora falando que realmente isso vai acontecer novamente, né? Não basta a inteligência informar o departamento penitenciário, porque ele diz que não sabe, das coisas. Então, toda a sociedade agora está sabendo que mais policiais penais podem ser executados, e o departamento penitenciário precisa tomar medidas urgentes, assim como o governo do estado precisa tratar a gestão do departamento penitenciário com zelo, com cuidado, e dar autonomia para os policiais penais. Que veja então, Jasson, quem está com o Balanço Geral, é uma denúncia grave. Aqui está sendo falado ao vivo de que mais agentes como Lorival podem vir a morrer, Jasson. Pois e até vou pedir para o Ricardo esperar um pouquinho, Manuel, para você segurar um pouquinho o Ricardo aí, porque é o seguinte, a Thaís Travessoli, ela está lá no departamento penitenciário e a gente vai ver o que o DEPEN tem, então, para dizer a respeito disso, né? Diga aí, Thaís. Exatamente, Jasson. Eu vou conversar ao vivo com o diretor do Departamento Penitenciário do Paraná, do DEPEN Paraná, que é o Dr. Francisco Caricati. Doutor, primeiramente, como que o DEPEN tem acompanhado, né, esse caso do Lorival de Souza, de 49 anos, o agente que foi morto dentro de casa? O DEPEN já tinha conhecimento de que ele vinha recebendo ameaças? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria até de dizer que a gente está profundamente triste com a forma, com o que aconteceu, né, e a forma como foi executado esse crime, né, na presença da família, uma situação muito covarde. O departamento está muito triste, muito consternado com tudo o que aconteceu, e nós estamos auxiliando no que é possível a polícia a desvendar esse caso. Em relação à questão da ameaça, não houve uma ameaça dirigida diretamente ao Lorival. Houve sim uma descoberta de um áudio que teria sido, onde teria um conteúdo de uma encomenda, da morte do Lorival ter sido encomendada, né? Só que como essa informação não foi veiculada por órgãos de inteligência, a informação não foi tratada, né? O que o departamento fez quando soube disso de forma informal? Procurou o Lorival, o diretor da unidade, para ver se havia contexto daquelas ameaças à atividade que ele exercia. O Lorival foi orientado a procurar a polícia para que se promovesse uma investigação em torno daquilo, né? E bem como o Lorival foi desviado de função para uma função administrativa, até para que tudo isso fosse esclarecido, né? E ao final o Lorival também foi transferido de unidade, o que seria concretizado no dia que ele morreu. Doutor, então, o senhor, pelo que o senhor está dizendo, ele foi transferido recente para o departamento estadual? Não ficou muito claro agora. Ele estava recebendo essas ameaças há mais ou menos quanto tempo, essa suposta ameaça? Olha, nós temos conhecimento que provavelmente isso está circulando há torno de 2 meses, essa informação, tá? Essa ameaça não chegou a ele diretamente, né? Teria sido apreendido no celular com o conteúdo de uma conversa onde uma pessoa teria encomendado a morte do Lorival. Nesse ínterim, o Lorival foi certificado dessa situação pelo nosso setor de inteligência, tá? E é divertido para que procurasse a polícia, já que é um crime de ameaça, né? E aí, a ameaça é um crime personalíssimo, depende da vítima, que a vítima promova uma investigação, né? Porque é a vítima que se sente ameaçada, e a partir daí, que pudesse ser devidamente apurado. Mas o Lorival optou por não fazer isso, né? A medida que o departamento, então, poderia tomar naquela situação é tirar ele daquela atividade de fundo de cadeia que a gente fala, né? E trazer para uma atividade administrativa, né? Enquanto saía toda a tramitação
da transferência dele para uma outra unidade. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. Eu volto contigo aí no estúdio, Jasson. Zé, Thaís, até vou pedir para você segurar um pouquinho do doutor Caricati, porque eu quero ouvir também aqui a opinião do Ricardo. Né? Vamos ver, vamos voltar aqui com o Emanuel e também com o representante aqui dos agentes penitenciários, ouvindo aí o que diz o DPEM, ouvindo aí o que disse o doutor Caricati. Qual é a avaliação que o Ricardo traz aí, Emanuel Perim? Bem, eu queria ver com o departamento penitenciário se o fato do Lorival estar tendo a casa vigiada por criminosos e carros circulando a residência dele ali, monitorando ele, não significa como uma ameaça que ele estava sofrendo mesmo diretamente, né? O sindicato entende que ele estava sofrendo uma ameaça diretamente a partir do momento que esse veículo começou a circular a casa dele. Segundo, nós temos informações concretas de que é mentira que o Lorival foi afastado para funções administrativas. O Lorival estava, sim, exercendo a sua função dentro da penitenciária, mesmo sendo ameaçado. Ele não teria sido transferido. Ele não foi transferido. Inclusive, nós vemos como uma afronta por parte do departamento penitenciário soltar uma portaria no dia da morte dele. A gente acha que a portaria que o departamento lançou, transferindo ele após a morte dele, é algo que afronta nós, como policiais penais, afronta o Lorival e afronta a família dele também. Tem alguma pergunta para o Caricati? A pergunta que eu quero fazer para o doutor Caricati, de onde ele tirou essa informação de que o Lorival foi afastado das funções? Porque ele não foi afastado. Ok. Ok, Manuel, a gente vai voltar então agora com o Caricati, com o delegado, com o doutor Caricati. O Thaís Travessoli, a pergunta que o Ricardo faz aqui, o representante aqui da categoria, é a seguinte. Ele confronta a informação do doutor Caricati, porque segundo aqui o Ricardo, o Lorival, ele estava assim exercendo as funções lá dentro do presídio. É o que dizem, que essa portaria teria saído no dia da morte dele. É o que está dizendo aqui o representante da categoria dos agentes penitenciários. Então, há uma divergência aí nas informações. O que diz aqui o representante dos agentes penitenciários e entre o que diz aí o doutor Caricati, que é o homem do DPEM, né? Vou repassar aqui para o doutor, então. Doutor, a gente está também ao vivo com o representante do Sindicato dos Agentes Penitenciários. E ele nos fala que o Lorival estava, assim, exercendo as suas funções em Piraquara e que, inclusive, uma portaria foi publicada no dia da morte. Queria que o senhor, então, explicasse para a gente, né? O que está acontecendo, como que o DPEM está vendo também essa informação. Exatamente. Ele estava exercendo sua atividade lá numa unidade penitenciária em Piraquara, né? E quando ele foi cientificado do que nosso setor de inteligência descobriu, ele foi tirado daquela função, daquela atividade fim, para uma atividade meio dentro da mesma unidade. Ele foi removido para a portaria da unidade, até que saísse a transferência dele para a unidade, o que acabou acontecendo realmente no dia da morte dele. Mas ele estava, então, doutor, só para ficar claro, trabalhando na penitenciária de Piraquara, normalmente não chegou a ficar afastado. Era da casa para o trabalho. Não, da casa para o trabalho. Atividade normal. E essa função exatamente, ele não ficava também, doutor, ali em risco por estar naquele local? Não, porque a atividade dele não era de exposição junto aos presos. Era uma atividade mais de retaguarda, sem contato nenhum com o preso. Então, como ele tinha uma atividade mais próxima, uma atividade de segurança interna na unidade, ele foi transferido para a mesma unidade, né, para uma função de portaria, onde não há contato nenhum com o preso, mas sim com pessoas que adentram a unidade. Tá certo, doutor. Tá aqui, então, a resposta do doutor Caricati. A gente segue aqui com ele. No DPEM, se tiver mais alguma pergunta, a gente já repassa para ele, Jasson. Na verdade é o seguinte, né? A doutora Márcia até pediu para entrar aqui nessa conversa, e aí o que a gente observa é o seguinte, quer dizer, o homem ele continuou fazendo aquele caminho dele, né? Indo para o presídio todo dia. Se ele não estava entrando lá na cadeia, tendo contato direto com os presos, mas ele estava fazendo, sim, esse trajeto e estava, inclusive, trabalhando no mesmo local. Diga lá, doutora Márcia. Queria questionar o doutor Caricati, cumprimentando, inclusive, qual o protocolo que esse policial penal que se sente ameaçado deve fazer? Me parece que eles também não sabem qual é o caminho para que eles comuniquem ao DPEM, qual é o caminho para que eles comuniquem e a partir dessa informação, porque já que existe informação que existem outros policiais penais que estão sendo ameaçados, a partir dessa informação,
quais são os passos que o DEPEN toma no sentido de proteger os seus policiais penais. Então, é a pergunta que a doutora Márcia está fazendo, então, para o doutor Caricati. Ela quer perguntar o seguinte: quais os próximos passos? É isso, doutora Márcia? Quais os passos que esses policiais penais que estão se sentindo ameaçados têm que tomar? Como é que eles fazem essa comunicação, DEPEN, de forma mais rápida e efetiva, para que não haja esse lapso temporal, né, que há um risco para as pessoas? E, a partir daí, quais seriam as atribuições do DEPEN nisso, né? Como é que faria para proteger esses policiais? Pois não, doutor Caricati? Até cumprimentar a minha colega, a doutora Márcia aí, né? A doutora Márcia sabe muito bem, né, que nós, como policiais, não só eu, como a doutora Márcia, nós já fomos ameaçados várias vezes durante a nossa profissão, né? Infelizmente, não há um plano para proteção do policial, proteção seja da família. Infelizmente isso não acontece em nenhum lugar do estado, nenhum lugar do Brasil, nenhum tipo de polícia, né? Então cada policial ele acaba tendo que se defender com o próprio equipamento individual, que é a arma, o colete, etc, né? E mudança de rotina, né? Mas uma situação dessa, o que o DEPEN sempre orienta quando é chegado ao nosso conhecimento de uma ameaça contra um policial penal, que ele procure imediatamente a polícia, né, e orienta ele a sair daquela linha de frente, né, orienta ele a mudar a rotina, né, rotina de casa, do percurso que ele faz, né, e também possibilita, caso ele queira, a mudança de cidade, né, é o que a gente pode possibilitar ele trabalhar em outra unidade fora da cidade, a critério dele, mas também não podemos obrigar o policial a adotar essa medida. Nós não temos como fazer isso contra a vontade dele, como foi o caso do Lorival. Quando ele soube, através dos nossos agentes de inteligência, que havia esse áudio, onde a morte dele estava sendo encomendada, foi sugerido que ele procurasse imediatamente a polícia, mas ele optou por não fazer isso. Doutor, muito obrigada, viu? Doutor Francisco Caricati, diretor aqui do DEPEN, então respondendo a pergunta da doutora Márcia, participando com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral. Eu volto com vocês aí no estúdio.